Boa noite, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Vanessa, Flávia, Luciana, Nusca, sejam bem-vindas. Olá, Nusca, a professora Emília já A está Emília conosco. acabou de chegar, vamos chamar. Boa noite, Vanessa. Oi, Vanessa, Daniele, Jéssica. Jéssica, tudo bem? Estou, seja bem-vindo. Olá, professora Emília, boa Boa noite, noite. pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Como é que está o som, professora Emília? Graças a Deus, tudo em paz. E vocês, como andam nesse período tão desafiador do isolamento? Então, tudo tranquilo, mas uma correria muito grande. A gente demorou um pouquinho porque hoje é um dia especial e tentando aqui consertar alguns probleminhas para fazermos a inauguração do curso. Mas eu digo Mas é assim, natural. O o som som para mim tá, tá perfeito. Para vocês, tá a bom? imagem, tudo ok, tá Tudo ótima, ok. Tá, aqui tudo tá tudo bem. certo. Professora Então vamos Emília, iniciar. Professora Emília esteve na praia, está aí renovada, né? Todo mundo Verdade. acompanhou. Vamos fazer aqui Minsan um pouquinho. Corporiçan, né? Temos que, inclusive, passar para os Exatamente. nossos alunos a importância da disciplina para a gente conseguir o tempinho do autocuidado, para até otimizar nossos estudos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje, né, professores? Exatamente. Com certeza. Um dos princípios do estudo eficaz, né? É que precisamos fazer aquele rodízio, né, entre o estudo e o descanso da mente, né? Ele se torna improdutivo o estudo depois de um certo tempo, né? Por isso que existe o método Pomodoro, né, de fazer um estudo intenso e um descanso, né? Esse rodízio é importante. Verdade. Então, eu acho que quase todos conhecem a professora Emília, né, que é nacionalmente conhecida, mas eu vou passar para a professora Camila fazer uma apresentação da nossa convidada, né, ilustre convidada, a professora Emília. Vamos lá, professora Camila. Antes de começar aqui a falar da minha madrinha, né? Assim eu posso dizer, e amiga, mas antes eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer ao Infodireito do Trabalho pela disponibilidade mais uma vez e oportunidade de fazermos a nossa live aqui no perfil. Que sejam todos bem-vindos. Inclusive o doutor Jedson, né, que coordena, está assistindo. Ele me disse que ia assistir toda a live hoje, deve estar aqui presente. Isso. Então, eu gostaria de agradecer os alunos que estão presentes, tanto os alunos da professora Emília, quanto os nossos alunos. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem a live e, se quiserem, podem fazer algum questionamento que estarei aqui com o olhinho prestando atenção para falar com vocês, tá bem? Mas agora eu vou falar do currículo, do mini currículo, não é? Que ela me disponibilizou, mas eu sei que tem muito mais por aqui, não é? Mas eu vou falar aqui rapidamente para vocês. A professora Emília Queiroz, mestre e especialista em Direito, presidente da Comissão de Direitos dos Refugiados da OAB Pernambuco, coordenadora de pós-graduação e professora honorária da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, professora convidada da Escola Paulista de Direito e do meu curso em São Paulo, membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, da Associação Brasileira de Direito Processual e do Instituto de Advogados de Pernambuco,
autora de publicações jurídicas nacionais e internacionais, pessoal. E, claro, advogada militante e que, com certeza, uma excelente advogada. Obrigada. Né? Logo após o currículo, gostaria de informar para algumas pessoas aqui o quanto eu tenho um carinho imenso com a professora Emília, e não poderia ser diferente. Foi ela a professora que estava na minha primeira banca, né, de advogadas palestrantes, e depois na banca seguinte, na Faculdade Metropolitana. Então, foi quem me abriu as portas para a docência. Então, a gratidão, professora, pela senhora vai ser eterna, viu? Então, dito isso, que senão eu deixo, vai ser uma hora aqui só de agradecimento à professora Emília. Então, eu vou passar agora a palavra para Joaquim, que senão eu vou falar demais. Então, eu vou colocar o primeiro questionamento, porque a senhora foi diretora, né, do curso de Direito bastante tempo, e nós vivemos uma situação inusitada no presente semestre, né? Assim, que não foi uma situação local, nem uma situação regional, nem nacional, mas uma situação mundial. É um desafio para todos que não está superado. Agora mesmo o Estado de São Paulo marcou o retorno das aulas e teve que novamente adiar. E havia uma grande desconfiança, sempre houve, sobre o ensino à distância. Mas ele está meio que se consolidando diante da impossibilidade do ensino presencial. Embora tenha o problema da exclusão, porque muitas pessoas não têm acesso à internet ou a uma internet de qualidade. Eu mesmo vi nos Estados Unidos uma situação em que uma senhora levava as duas filhas no carro, estacionava do lado do ônibus da escola e ficava usando o Wi-Fi do ônibus para as crianças estudarem. Elas se conectavam no Wi-Fi do ônibus. Eu fiquei tocado com a situação. Ela não tinha internet em casa. Mas eu queria uma apreciação da senhora se esse ensino à distância ele passará a ser um novo normal. Eu não digo definitivo, mas pelo menos complementar. E como a senhora avalia? A senhora que tem grande experiência como professora, mas também como gestora. Perfeito, perfeito. Primeiro eu quero agradecer o convite que eu recebi desse casal maravilhoso, um casal que está entrando com tudo, com as melhores intenções e as maiores competências nesse mundo do preparatório, principalmente levando em consideração a responsabilidade social que eles fazem questão de exercer. Então, Camila, uma menina prodígio, né? Eu era coordenadora geral de pós-graduação da Escola Superior de Advocacia e conheci Camila numa banca que ela foi fazer para ser mulher advogada palestrante. E ela se destacou das demais, foi tudo muito rápido, porque como eu já era há muito tempo gestora educacional, acaba eu desenvolvendo esse talento de achar talentos, né? E Camila, eu vi que seria prodígio. Na próxima coordenação que eu assumi, convoquei logo ela para fazer a seleção, para ser professora, né? Logo depois ela já entrou no mestrado. Então, Camila, assim, eu tenho total confiança que o futuro vai ser brilhante. O presente já é invejado por muitos professores, não é? E o futuro vai despontar, com certeza, ainda mais com esse casamento que fez o doutor Joaquim, que eu conheci agora também, mas que já assisti lives e já vi tudo que ele vinha fazendo já Brasil afora. É um dos juízes mais respeitados que nós temos no TRT aqui, que muito nos orgulha, não é? Então, é uma honra para mim. Jedson também já entrou falando comigo. Esse perfil é um perfil super bem conhecido, super respeitado no Instagram. Então, eu tenho muita honra de estar aqui com vocês hoje, né? E vamos fazer um bate-papo para ajudar todos que tiverem, assim,
angustiados, porque é normal nesse período estar angustiados. Os professores também já ficaram, agora que a gente está conseguindo equilibrar mais um pouquinho. Mas como eu já estou também no mundo dos preparatórios há algum tempo e venho acompanhando de perto, boto minha cria no colo, né, dos meus alunos, eu tenho visto alunos pelo Brasil todo, principalmente os que estão se preparando para a OAB, que estão angustiados diante da incerteza, que já vinham fazendo aquela preparação. Então, nesse mundo pandemia, que nós infelizmente ainda não adentramos no pós-pandemia, e sempre com aquele risco que a gente está vendo na Europa, alguns retrocessos, em Nova York, alguns retrocessos, não é? É uma realidade nova. Eu sempre fui muito nerd, né? Eu assistia Star Wars, eu sei até a língua que eles usam, né? Eu era dessas bem de ficção científica mesmo, amava. E nunca imaginei, mesmo amante da ficção científica, de filmes, né? Assim, nunca imaginei que viveria um momento como esse. Não é ninguém, eu acho que nunca imaginou. Porque eu sempre brincava com minhas amigas, né? Dizendo, não, política no Brasil tá ruim, tá tudo ruim, estão acabando a Amazônia. Eu disse, gente, a gente sempre pode fugir para a Austrália, né? Ficou do lado do mundo, é como se fosse aquela nossa reserva. Agora, nem para a Austrália a gente pode fugir mais, né? Então, algumas coisas boas vieram com essa pandemia, né? Como, por exemplo, as novas formas de comunicação que nós tivemos que desenvolver. Há mais ou menos, dizendo mais ou menos o meu caso, depois eu vou querer saber mais detalhes de vocês também, da história de vocês. Eu fui coordenadora de curso de Direito em alguns grandes grupos, no grupo C Educacional, foi quando eu comecei a gestão, no grupo DEVRAE, que hoje foi comprado pela Estácio, foi onde eu tive o maior período, também na Faculdade Metropolitana, né? E com isso, passei mais ou menos 10 anos nesse tipo de trabalho. Já fui também gestora de geral de pós-graduação. Hoje coordeno turmas de pós-graduação. E com isso a gente acaba tendo que aprofundar a questão do direito educacional, das regulações do MEC. E o curso de Direito tem uma peculiaridade com alguns outros poucos cursos, né? Que para você abrir um curso de Direito, você precisa também do parecer, ainda que opinativo, do órgão de classe, que é a OAB. O curso de Direito, diferente de outros cursos mais parecido com o de Contabilidade, não adianta você enrolar o aluno durante o curso inteiro, porque ele tem que fazer uma proficiência para ter, no mínimo, habilitação para advogar. Então, é um tipo de curso que você vai ter que fazer uma prova para exercer sua profissão em alguma coisa, porque o bacharel, o papel do bacharel seria uma redução, né? Você se formar para ser bacharel, porque bacharel você teria o quê? Algum cargo administrativo particular, não é, que não condiz com o esforço que você fez durante o curso. Então, você teria que fazer um concurso de carreiras públicas, você teria que fazer um concurso de técnico ou de analista dos tribunais, por exemplo, de repartições públicas, e tudo a gente sabe que o caminho se abre com a carteirinha da OAB, né? Com a tão perseguida licença para advogar. E foi mais ou menos assim que, aproximadamente 7, 8 anos atrás, eu comecei a entrar no universo do online. Eu dava aulas presenciais e surgiu um convite para mim do então Damásio Educacional, em São Paulo. Claro que no começo eu fiquei logo apavorada, né? Porque eu começar no online, numa faculdade tradicionalíssima, um dos maiores cursos preparatórios do Brasil, já dá aquele impacto. Mas eu já tinha publicações na área, foi isso que chamou mais atenção, tal. E eu tive a humildade de me capacitar. Eu, professores, fui assim, eu sou professora raiz, né? Porque eu fiz, no lugar de fazer curso nível médio, essas coisas, eu fiz o curso pedagógico na época, dava aula em favela, alfabetização de adulto, doida por Paulo Freire, né? Então, o senhor também, que eu sei, professor Joaquim, que tem sua história com a educação. Então, eu me vi não capacitada naquele momento, diante daquele primeiro convite, para entrar no universo online assim de primeira. Então, o que eu fiz? Mas, ao mesmo tempo, dando dica de networking também, para quem está nos assistindo, a gente não pode deixar passar um convite desse, né? Então, virei estudante de novo, que somos eternos estudantes, e pensei, calma, eu tenho um emprego de 40 horas,
fora esse emprego de 40 horas, eu tenho escritório, eu tenho meu filho, 2 cachorros lindos que eu amo demais, mas eu ainda tenho um pedacinho das madrugadas disponíveis, né? Então, professor, bem-vindo ao meu mundo, né? E comecei a estudar essas tecnologias de aulas online, a questão da própria PNL, Programação Neurolinguística, eu já tinha feito uns cursos, fui adaptando para esse tipo de linguagem e vendo outras aulas de grandes nomes da minha área, comprei cursos, né, para ir vendo aquela manha, aquela coisa, e comecei a dar aula, e o então coordenador na época não acreditou que eu nunca tinha dado aula online, né? Não sabia ele quantas madrugadas aí tem que caprichar na maquiagem, por causa das olheiras. Lá no Damásio, inclusive, tinha um salão de beleza dentro do campus, né? Aí eu chegava do aeroporto direto para dar aula, já deixava o meu horário do salão, eu disse, capricha aqui para deixar as olheiras, e foi dando certo, fui desenvolvendo essa expertise. Mas o professor do online e os alunos do online também ainda têm subdivisões, né? Tem aquele online que você dá aula presencial para alguns alunos e ela é transmitida ao vivo, é uma expertise sua, e isso eu achava ótimo. Tem algumas dicas, por exemplo, eu tenho que repetir a pergunta que fazem na hora para o pessoal de casa escutar, né? No final ainda ficava aquela conversinha e tal. Mas eu me vi também na Escola Paulista de Direito já, marquei um dia de gravar 8 horas de aula. E esse curso específico que eu gravei lá não tinha público presente em sala, né? E geralmente a maioria das formas de gravação não são editadas, você tem blocos de 30 ou 50 minutos, e se você comete um erro no meio do caminho, você tem que gravar tudo de novo, né? E eu lembro que lá pelas 5 horas de gravação direto, sem alunos na sala, né? Teve uma hora que aí o técnico, que eu amo meus técnicos de estúdio, quero mandar um beijo aqui para Gil, para Bruno lá do meu curso, que são super carinhosos. E o técnico, quando acabou um dos blocos, disse, professora, posso te dar uma sugestão? Eu disse, fica à vontade. É porque a senhora está ficando um pouco vesga. Porque eu ficava tão focada só na câmera, que eu não via meus alunos, né? Então... esse exemplo engraçado, eu venho dizer o desafio que eu estou passando também. Eu estou aqui agora, vocês estão vendo meu home office. Eu estava com aula marcada para o dia 19 de março, lá no meu curso. De lá eu ia para Brasília, para o Fórum Permanente de Processualistas Civis, voltava, gravava ainda mais um pouco e vinha para o Recife. E uma semana antes, mais ou menos, começou a questão do isolamento social, a gente já desmarcou essa aula, né? Então, agora, qual é o desafio? O desafio é você, com seu home studio, não ter mais a presença daquele técnico, né? Porque você podia até estar gravando sem ter alunos. Então, até nisso, a gente está sendo desafiado. E essas questões da tecnologia, e eu vi que está aqui um grande amigo meu, o professor William Santos, que é professor da UPE, da área de tecnologia, é um desafio para mim falar diante dele também. Então, esse desafio, o professor que não estava pronto, porque tinha barreiras atitudinais lá atrás, se eu tivesse amarelado diante daquele meu desafio de começar a entrar no universo online, eu estaria tendo muito mais dificuldade agora. Então, eu acho que o online, sim, já existia e já tinha muitos bons resultados, propagou-se muito mais, principalmente porque os alunos de graduação, a gente sabe que o curso de Direito precisa de um percentual mínimo de disciplina online. É um dos poucos cursos também que o MEC ainda não aprovou a modalidade 100%. Tem vários processos rodando já, mas não aprovou 100% online, em EAD, né? Tem que ter um percentualzinho entre 20% e 30% do curso. Mas, diante da pandemia, houve uma regulação do MEC no sentido de autorizar. Trazendo o exemplo de Pernambuco, ontem houve um encontro com as maiores universidades do estado, a UFPE, UPE e Unicap, e nesse encontro foi definido que sim, esse próximo semestre vai ser tido no online, né? Inclusive, eu achei interessante o reitor da Unicap dizendo que vai ter que se pensar fora da caixa, porque se você parar para pensar disciplinas práticas pelo online, né? Mas eu acho que existem formas de se pensar online, que você vai conseguir sim trazer para o professor Felipe Ferreira. Um beijo, prazer você aqui. Então, você vai... professor Felipe, que prazer recebê-lo. Tive a honra de ser coordenadora dele. Hoje é uma live, Felipe.
É um dos maiores influencers de Pernambuco, quem sabe do Nordeste. Já está Sou fã. entrevistando até a diplomacia Sou americana, fã. o seu Felipe. Ai. Então, eu acho que existem sim profissionais de destaque que vão conseguir pegar esse online e fazer com que o aluno se sinta querido, com que o aluno se sinta cuidado e com que o aluno tenha essa interação. Não é mais um curso que vai ficar lá só disponível, que foi feito para qualquer um. Vai ser um curso, pode-se fazer isso. Vocês estão assim, depois que eu escutei o projeto de vocês, com toda. Dani Janguier, beijo, querida. Com toda a experiência que eu tenho no online, com toda a experiência que eu tenho na gestão, na criação de grades, trabalhei muito com isso também. Quando eu escutei a proposta de vocês, e por isso que eu faço questão de estar aqui hoje, quando eu escutei a proposta de vocês, eu fiquei simplesmente apaixonada. Por quê? Porque o nosso público, o nosso objeto da nossa profissão são os alunos. E esse cuidado e esse insight que vocês tiveram de conseguir fazer com que o aluno se sinta com um curso customizado para ele, cuidado, com a mentoria, eu acho que não tem como dar errado, professor. Professora, muito obrigado. Eu quero fazer só uns pequenos registros. Eu estou sem óculos, então não dá para ver muito bem, mas eu vi alguns registros. O seguinte: o Dr. Jedson, ele registrou que o site tem, o perfil tem um programa chamado Dicas Trabalhistas. Eu e a professora Camila participamos da segunda edição e ele está anunciando a terceira edição, onde professores e advogados bastante conhecidos, nós não somos tantos, participamos da segunda e ele anunciou que a professora Emília já está confirmada, já é uma das atrações da terceira edição. E ele tinha me dito esta semana que o professor Ellison Miessa, da PGE, que tem bastantes livros publicados junto com o Henrique Correia, né, vai participar também da terceira. Então, assim, cada vez mais importante fica o Dicas Trabalhistas. Então, estou anunciando para todo mundo da live, que está ao vivo, que vai ver depois. A professora Emília estará, então, na terceira edição. Fazer um registro também de... Eu não vi todos os alunos que passaram aí, mas eu estou lembrando que o Radamec passou, que a Alzineide passou, então um abração para eles, né? Quero fazer também um registro, porque não consigo ver, está pequenininha a letra, do Felipe Ferreira Lima, que tem o Papo em Casa, tem um perfil sensacional. Essa semana entrevistou o cônsul dos Estados Unidos aqui do consulado em Recife, foi uma entrevista maravilhosa, né? Então, a Carla está aqui, olha, um abração, Carla. Então, eu queria fazer esses registros, à medida que eu for conseguindo ver, aí eu vou registrando. Então, a professora Emília falou do nosso projeto, eu queria explicar rapidinho aqui alguma coisa. A gente vem trabalhando, a pandemia... Joaquim, eu queria até fazer uma provocação. Agora que eu já me apresentei, eu quero mudar de lado. Agora eu vou entrevistar o casal, né? E eu tenho algumas dúvidas assim, e acho que o pessoal que está assistindo, os seguidores também vão se interessar de saber até o passo a passo. Assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho quem é o professor Joaquim, professora Camila, e queria que vocês me dissessem como foi essa ideia de montar o curso de aplicação e em que o curso de aplicação é diferenciado em relação aos outros, porque, e isso eu tenho certeza, não vai ser um curso a mais. Eu queria que vocês começassem falando isso para a gente. Então, vamos fazer bem rapidinho. Eu sou juiz do trabalho do TRT de Pernambuco e sou professor da Faculdade Metropolitana. Assim, como eu disse para a professora Emília, eu tirei a minha carteira de trabalho aos 18 anos, quando assinei como professor. Então, assim, e como professor eu tenho idas e vindas, porque sempre tive uma outra obrigação principal e professor sempre foi a minha paixão. Então, eu já ensinei de tudo, porque eu fiz outra faculdade, então...
fiz História, então eu era professor de História e tal, mas depois ensinei Direito em outra faculdade, cursinhos preparatórios, etc. Camila. Eu estava esperando ele falar mais ainda. Não, mas vamos rápido, porque a gente tem outras coisas para falar. Bem, eu comecei advogando, então eu advoguei por 10 anos em entidades sindicais, na Federação de Comércio do Norte-Nordeste e no Sindicato do Comércio de Recife. Então, tenho uma experiência prática bastante enraizada, né, principalmente no direito coletivo, quanto aos sindicatos. Logo após, entrei na OAB, hoje sou assessora jurídica do Tribunal de Ética da OAB Pernambuco. E a docência, para mim, ela chegou de surpresa, porque um amigo meu me pediu para substituí-lo numa faculdade, numa aula sobre direito do trabalho e reforma trabalhista. E eu, caramba, como assim? Mas eu disse, eu vou para lhe ajudar. E fui. E quando me chamaram de professora, eu chorei, né? Eu senti uma emoção tão grande que foi maior do que se tivesse me chamado, como me chamaram há 10 anos, de doutora, não é? Como advogada. Então eu disse, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou lutar. E aí foi quando eu conheci a professora Emília, e vocês já sabem que eu já falei no início, não é? Mas a docência, para mim, ela é apaixonante, assim, é emocionante. Eu acabo sendo suspeita aí para falar de docência. Então, professora Emília, toda crise gera uma oportunidade. E foi a pandemia que, quando a gente veio para casa, começou a dar essas aulas online. A gente descobriu na Faculdade Metropolitana, e assim, eu já tinha observado quando recebia os estagiários, que tinha muitos alunos muito bons em faculdades que não eram do eixo central. E assim, que não tinham as mesmas oportunidades por condições financeiras mesmo. Então, dando essas aulas online, eu comecei a dizer, vamos fazer uma aula extra mais cedo, vamos fazer uma aula no sábado, e comecei a dar aula em horários que não eram os horários tradicionais da escola. Eu não sei quantas aulas eu dei. Daí a pouco eu disse, olha, vamos fazer uma aula sobre projeto de vida. Qual o projeto de vocês? Vamos fazer uma aula sobre técnicas de estudo. E eu passei a perceber que as pessoas eram muito boas, mas elas não acreditavam que podiam chegar tão longe. E foi isso que me suscitou. Camila, vamos criar um curso. Nós não criamos uma empresa, nós criamos um projeto social. Tem uma juíza aqui de Recife que criou um projeto, nós queremos entrar em contato com a doutora Carolina, ela é juíza federal, para que propiciar preparar negros para chegar à magistratura federal. O nosso projeto é para que pessoas que não têm condição cheguem à magistratura do trabalho, ao Ministério Público do Trabalho. Também passem com tranquilidade na OAB. E sejam excelentes advogados. Não advogados medianos, excelentes advogados. Então, a gente quer formar na nossa área. Esse é o projeto nosso. Então, o curso, nós queremos dividir as nossas habilidades. Então, não é uma empresa, é um projeto social. Para isso, nós investimos tudo das nossas energias, tudo das nossas, das nossas finanças para criar essa alternativa. Tivemos todo o apoio da Faculdade Metropolitana. Assim, o coordenador Edas, o coordenador de prática, o professor Danilo, alguns professores. Quem a gente procurou abriu as portas para nós. Quando a gente procurou a senhora, tivemos assim todo o apoio. E assim tem sido. Por quê? Porque assim, a gente apresenta o projeto e mostra que o que a gente pretende de retorno do aluno financeiramente é praticamente
nulo, não é zero, mas é muito, muito pequeno. É isso, Muito. professor. Isso que eu queria saber na prática. Quais são os cursos que já estão sendo oferecidos? Quem é o público? Tem alguma chance, assim, se ele existe alguma garantia que ele de satisfação? Qual é o valor? Então, professora, nós já temos montados os cursos de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho e de OAB segunda fase. O diferencial nosso é porque a gente, para cada curso, a gente monta um curso espelho de prática. Então, nós temos um curso de teoria e um curso de questões. Então, você pode fazer um ou outro, mas se você fizer os dois, o segundo curso você só paga metade do valor. A nossa ideia é que um curso, você pague R$ 1 por dia para fazer um curso desse, R$ 30 por mês. E o segundo curso você paga R$ 15. Entretanto, o curso ele é absolutamente completo. É um curso que ele prepara para fazer uma prova de magistratura, que você passa na OAB com tranquilidade. Por exemplo, o curso de OAB, você faz um curso de petições e um curso de questões discursivas. É um curso um pouco inédito. E também vamos fazer um curso para jovens advogados, com todas as petições que se pode fazer no processo do trabalho. Aquele advogado que, assim, ou que também serve para aquele que ainda vai tirar o AB, ou para o advogado que está querendo se reciclar. Mesmíssimos preços. Todos os nossos cursos são de 24 semanas, ou seja, porque na faculdade, infelizmente, com semana de calouro, semana disso, feriado daquilo, você começa um curso e nunca chega na metade de um livro. E nós vamos dar um curso completo. Quando você entrar no nosso site, está lá. Da primeira à última aula, o professor não vai continuar a primeira aula na segunda, ele vai começar a aula e terminar a aula, e não tem apenas o conteúdo da primeira aula, ele tem o conteúdo e os subtópicos todos que vão ser vistos na primeira, na segunda e na 24ª aula. A senhora falou de um aspecto muito importante. Todo curso diz, você assiste uma semana, se não gostar, desiste. Você assiste 30 dias, se não gostar, desiste. O nosso curso é diferente. Nós não somos uma empresa. O nosso curso não tem garantia. A garantia é total e limitada. Você assiste as 24 semanas. Se no último dia você disser, olha, eu não gostei do curso, nós devolvemos integralmente o seu dinheiro. Porque a gente não vive deste curso. Este curso é um projeto de vida. Na verdade, nós transformamos as pessoas que vão fazer este curso no nosso projeto de vida. Se a gente formar um magistrado, se a gente formar 10 magistrados, nós transformamos a vida de 100, 200 pessoas, porque nós transformamos as vidas das pessoas que estão ao redor dele. E isso tem um efeito multiplicador. E eu achei, a proposta pedagógica de vocês, eu achei perfeita. O estilo da aula que vocês planejaram, isso eu falando com autoridade nesse assunto, porque fui coordenadora e avaliava todos os planos de aula dos meus professores ao longo desses 10 anos, né? E quase 10 anos. E eu achei perfeita a proposta pedagógica de vocês. E quando vocês pularam para essa parte, para ir para a parte negocial, quando vocês trouxeram essa questão da garantia de 100% do valor de volta depois de já ter se assistido tudo, aí eu vi, realmente comprovei que é um projeto de responsabilidade social, né? É um projeto que, na verdade, está sendo subsidiado por vocês que acreditam nessa ideia, acreditam na causa. Então, assim, isso, gente, para quem está assistindo, essa oportunidade é uma oportunidade ímpar, né? Porque ter uma qualidade como se tem, ter o case de sucesso, se está se preparando para a magistratura. Tem o professor Joaquim, que já é o case de sucesso em si, já tinha outra aprovação em outro concurso antes, né? Então, assim, eu quero dar os parabéns a vocês, fiquei extremamente impressionada, principalmente, e fechou assim tudo quando vocês trouxeram essa garantia da devolução em caso do aluno não estar satisfeito. E uma pergunta eu queria já puxar para fazer também. A parte teórica, eu não tenho dúvida que é extremamente top com vocês. Eu achei perfeito também vocês pegarem um livro
e o programa ser o sumário desse livro para ter que se cumprir todo. Então, o aluno que fizer o curso vai ter a certeza que trabalhou o conteúdo inteiro daquela disciplina. Até porque na faculdade a gente tem que cumprir algumas exigências do MEC, algumas questões sociais, políticas. E aqui não. Aqui um curso independente desse vai ser um curso extremamente voltado para o que as examinadoras pedem nos concursos. Mas, fora essa questão do conteúdo todo, eu sei que tem questões autorais que já estão fazendo maior sucesso aí. Todo assunto vai ter questão, mas nunca cai em concurso. Eles criaram as questões no formato que pode sim cair no concurso, né? Isso eu achei brilhante. Mas, e essa questão do... Muitas vezes o aluno precisa aquele denguinho, precisa saber, às vezes as aulas são maravilhosas, mas ele fica meio fora de sintonia, ele para estudar mais um assunto que o outro. Essa parte da inteligência, da gestão emocional, essa parte da organização, a parte da mentoria mesmo. Vai ter algum momento do curso que vá se customizar para cada aluno matriculado isso? Vai sim, professora. E só complementando, antes de responder sua pergunta, só complementando a fala do professor Joaquim, e reforçando para quem ainda não conhece, né, o curso de aplicação, nem acompanha a gente em redes sociais, todas as nossas aulas, elas serão online, mas elas serão ao vivo. Então, o aluno ele vai ter a oportunidade de questionar o professor na hora que o professor está ali explanando o assunto. Então, isso é bem diferente daquelas aulas EADs que nós estamos acostumados a comprar, né, que são online, em que a gente tem ali um chat para fazer uma pergunta e que muitas vezes a gente tem a resposta, mas aí a gente já descobriu a resposta fazendo a pesquisa. É diferente de ter ali... A interatividade, né? A interação junto com o aluno. Só pegar um detalhe. Também tem aula ao vivo que o professor trava e o sujeito só pode perguntar no final da aula. A nossa aula, não. O sujeito pode interromper o professor do início ao final. Olha, não entendi isso. Vamos lá. Lembrando que não há... Nosso curso tem a duração de 1h30 para cada aula. Não é? Mas se surgir, por exemplo, não serão todas as aulas, mas se surgir de terem várias dúvidas, o assunto, pessoal, ele vai ser dado completo. Mesmo que a gente passe dessa 1h30. Tá certo? Mas o assunto vai ser completo e todas as dúvidas vão ser tiradas, né? Não, a pergunta da professora Emília é fundamental. A gente vai ter um serviço de mentoria. Uma vez por mês, a gente vai fazer uma aula pegando todas as turmas para orientar o projeto de vida. Olha, o que você está querendo? Vamos direcionar a carreira, vamos organizar técnicas de estudo. Então, dar aquela força, ter às vezes a gente está bem, às vezes não tá tão bem. E teremos uma outra aula por mês, que a gente chama de aula VIP, que é uma aula de nivelamento, porque a gente não adianta andar com a matéria e tal. Então, para cada turma que a gente formar, a gente vai formar um grupo no Telegram e vai recolhendo as dúvidas que foram lançadas. Responde as dúvidas, mas vai recolhendo. E uma vez por mês a gente vai pegar essas dúvidas todinhas e fazer uma aula extra para o grupo todo e dar aquela nivelada, porque a gente quer levar toda a turma junto. Ô, professores, isso é ótimo. Agora, antes eu preciso fazer uma coisa aqui, porque hoje tem um sorteio. Eu preciso mostrar que é o sorteio. Vocês que estão aqui participando. Ah, pessoal, todo mundo é coração aí do sorteio. Printa aí. Eu fui ali pegar que te ensina na biblioteca. Aham. E aí, pessoal, todo mundo printando. Todo mundo printando. Tem que postar, marcando aí, do jeito que vai botar nos stories, marcando do jeito que o Dr. Jetson falou aí na regra aí, pessoal. Como boa processualista, eu já tinha esquecido. Prova. Vai sair ao vivo, aí. Vai sair a doutora Emília e o Radmeck no print. Olha, o print, pessoal, lembrando, precisa estar no stories de vocês,
e vocês precisam marcar lá o curso de aplicação e o Infodireito de Trabalho, tá certo? E no final da live nós faremos o sorteio e teremos aí o ganhador. Tudo a cargo do Dr. Jedson, a gente não se envolve, o Dr. Jedson aí é quem vai fazer o sorteio por nós e avisar quem foi o ganhador. Olha aí, aí aproveitem, né? Que esse aí você já leva para a segunda fase, né? Pois é, atualizado, 29ª edição 2020 da Saraiva. Com plástico aqui, ó, novinho. Um bichão aqui. Por falar em atualização, e eu ia já parabenizando essa questão de cada turma vocês pararem para fazer um questionário para ver como está o nível, seu Adaptive Learning, né? Que você sonda e customiza para aquela turma. Já existe o curso, claro, mas existe a possibilidade, por exemplo, determinada turma pode ter mais dificuldade em um ponto específico. Aí tem a possibilidade de se abrir para aquela turma uma sessão de tirada de dúvida, essas coisas, não é? E outra coisa também que eu ia perguntar a vocês esses alunos, se tiverem, eles estão fazendo para o AB específico, mas se sair um edital sobre um de magistratura, ele pode sugerir que vocês estão abertos assim para novos formatos de curso. O aluno diz, agora a gente quer outro curso. Vocês estão abertos, vocês têm qual é a plataforma? Como é que vocês estão operacionalizando isso? Eu soube que vocês montaram um super estúdio em casa, eu quero que vocês falem disso. Em verdade, o formato que a gente criou, professora Emília, é um formato para se transformar numa espécie de cooperativa. A nossa ideia no futuro é incorporar outros professores de outras disciplinas. Então, assim... Só que como... Já tem uma candidata para processo civil, que eu já estou... Então, nós já colocamos no site o curso de processo civil e um em breve lá. Vem coisa boa por aí. Isso é maravilhoso, né? Então já começar fizemos essa adaptação. Já começar com uma mestra das mestras. Ontem foi uma das modificações que a gente fez lá no site, foi criar o curso de processo civil. Então, mas então, a nossa ideia é isso, é expandir para outras matérias. Então, agora, a gente precisa testar esse modelo para depois oferecer para outros colegas. Dizer, olha, funcionou assim, assim, isso foi positivo, isso não foi positivo. E colher as ideias dos outros colegas, acolher a ideia dos outros colegas para fazer as modificações necessárias, porque a gente não tem 100% das certezas e dos acertos. Então, a gente vai testar na prática o que a gente sonhou, né? E a prática vai frustrar alguns dos nossos sonhos, algumas das nossas ideias e vai confirmar outras. Como também vão surgir outras. Agora, a gente está completamente aberto a tudo isso, a todas as possibilidades, porque o que nos move é o essencial. É promover as pessoas através da educação e dar-lhes realizar, assim, tem duas palavras, duas frases que resumem. É realizar o sonho que hoje elas têm e dar a elas um sonho que elas não têm, muito maior, e realizar esse sonho muito maior. Isso é o que nos move. Dar autoconfiança, não é? Autoestima. Pois é, porque a maioria tem a capacidade, mas não, muitas vezes tem algum tipo de bloqueio para isso. Nesse meio de caminho, vocês estão prevendo fazer também simulados? Sim. É essencial, quando você transmite um conhecimento, você aferir o conhecimento. Aferir se você conseguiu, porque o simulado, o teste ele é para o aluno, mas ele é também para o professor. Porque se você está transmitindo e o aluno não captou, nem sempre o problema é do aluno, muitas vezes é do professor. Então,
Quando chegar no 12º módulo, a gente pretende fazer um simulado que vai servir para avaliar o aluno e para avaliar a transmissão do professor. E fazer, às vezes, uma mudança de rumo na pedagogia, na metodologia, tanto da transmissão da aula quanto do material que nós elaboramos. Porque como a professora e outro já ao final. sabe, a didática, né, de ensino, tem avaliação, e a avaliação ela não é só do aluno. A avaliação também é do professor e da metodologia que ele está aplicando ali naquelas aulas e se o objetivo vai ser alcançado. Né? Então, a avaliação ela serve não só para avaliar o aluno, que o aluno pensa, tá me avaliando, vai fazer prova, não sei o quê, mas cada professor tem uma forma de avaliar. Né? E a avaliação ela também volta, né, para o professor. Agora, um instrumento muito importante que a gente descobriu é o grupo do Telegram. A gente já tem um portal do Telegram. A gente já tem do curso de aplicação um portal do Telegram. Porque você pode fazer todo dia 4, 5, 6 questões. Nós já estamos fazendo isso no nosso portal, em que a gente bota a questão, tá lá as opções, e a gente grava um áudio dizendo o resultado da questão. Então, se você der uma aula, você pode todo dia botar 2, 3, 4 questões, então você está o tempo todo naquele grupo fazendo uma espécie de revisão daquele conteúdo. E principalmente das áreas mais difíceis daquele conteúdo. E um detalhe, a gente não só responde, como também a gente vai comentar a resposta. Né? Eu acho... Perfeito. A gente está chegando nos últimos 8 minutos, mais ou menos, da live. Infelizmente, eu não vou acho que já vamos começar as despedidas, né? Eu vou sair daqui direto, vou dar uma palestra num evento que está tendo lá da USP. Aí vou sair correndo, vou estar com o mesmo figurino, me perdoem quem faz os prints e me marca. Aí eu queria entrar na parte operacional, logo dizendo assim, quem quiser me seguir, dicas de processo civil, correlação com o processo do trabalho, eu vou bater esse bate-papo com o professor Joaquim, @emiliaqueiroz.jus, meu canal no YouTube, professora Emília Queiroz. E eu queria saber, eu já venho seguindo o curso Aplicação e vejo que vocês diariamente estão colocando dicas, jurisprudência. Aí eu queria saber como operacionalizar, por exemplo, o aluno, vamos mandar um recadinho agora para esse aluno da gente que foi aprovado na primeira fase e que achava que ia fazer em maio a segunda, achava que ia fazer em agosto e agora está marcado para outubro. Esse aluno já tem como usar o curso, ele vai procurar onde? E o aluno que está naquela perspectiva de ter o exame 32 de primeira fase no fim do ano. Para esse pessoal, como é na prática que eles vão conseguir o acesso ao curso de aplicação? Então, doutora Emília, a gente está há um tempão tentando criar algo. Marcamos muitos dias e a senhora nos deu a honra e a sorte de coincidir com o dia que ficou pronto. Hoje está inaugurado neste momento o curso de aplicação. Não tem espumante, mas tem um cafezinho e tudo com café dá certo. Tudo com café começa bem. Então, a gente lançou o Instagram de tanta ansiedade, porque não ficava pronto o site. Todo o nosso trabalho está no site. Então, é www.cursodeaplicacal, porque não tem o C cedilha e o tio, curso de aplicação sem o cedilha, .com.br. Em poucos minutos a gente vai liberar, não está liberado agora, em poucos minutos, mas está tudo prontinho. Então tem todos os cursos, tudo que a gente está lá, tem depoimentos de alunos que gravaram para a gente, alunos, ex-alunos nossos, alunos, todos os cursos, todos os programas. Eu vou pedir que façam o cadastrozinho lá. As nossas aulas começam dia 31 de agosto.
E elas serão transmitidas pela plataforma Google Meet. No Google Meet. É uma das ótima essa melhores plataforma. plataformas. As Eu aulas uso pra não dar são aula. ao vivo, mas elas ficam gravadas para se você perdeu a aula, ficam gravadas. Ah, se você quiser rever, estão lá. Isso. E um outro detalhe importante. Na semana anterior ao curso, ao dia 31, do dia 27 ao dia 29, nós faremos um curso gratuito. Olha essa parte, gente. São anota aí. 4 dias. Você já pode se inscrever agora, porque o número é limitado no Google Meet. Só podem 250 pessoas na sala. Curso gratuito. Os impactos da reforma trabalhista no direito individual, coletivo e processual do trabalho. Então Essencial tá lá. até para quem já tem a OAB, né? Claro, para advogado, para quem tá tudo. pra Vai ser um carreira curso pública. aprofundado. Perfeito. Cada dia está dito o tema e cada subtema que nós vamos tratar. Os sumários estão todos completos. Então, será quarta, quinta, sexta e sábado. 2 dias a professora Camila, 2 dias eu. E assim que abrir o site, você já pode fazer a inscrição. Quem não quiser fazer, quiser se cadastrar para receber as novidades, as coisas do curso, já pode também fazer a inscrição dos cursos. Lá pelo site, eles conseguem também o contato para entrar no grupo do Telegram. No site tem o link do Telegram. No site você puxa os nossos últimos stories do Instagram. Ele é todo linkado do Facebook, do nosso YouTube, do nosso canal do YouTube. Já temos vídeos lá no canal do YouTube. É tudo linkado. Nós temos 3 profissionais trabalhando para a gente. A gente realmente está financiando um projeto social. Assim, é como se fosse uma fundação. A Fundação Curso de Aplicação. Então, como está terminando, vamos agradecer a todos que assistiram. Eu vi depois a Elaine, Josiane, a Lu, Joana, a Radamec, Carla, Arielle é uma grande batalhadora também do ensino lá da Católica. Tem muitos seguidores novos. Muita gente bacana, seguidores novos. Eu tô sem óculos, não dá para ver, me desculpe. Desculpe, a gente não tem a grande dama da educação, a grande dama do direito processual, nos deu essa grande honra. E eu quero dizer para vocês o seguinte: ela nos prometeu uma live sobre processo civil. Fechado. Nós já deixamos lá no site uma tag lá, um curso lá, Direito Processual Civil, em breve. Aí o rapaz botou lá, de graça. Eu disse, rapaz, tira esse de graça. Aí ele disse, não pode, porque tem que, não sei o que, tem uma questão técnica. Eu disse, tudo bem, o pessoal vai entender que esse de graça não é de graça. Mas depois a gente vai conversar. Já quero oferecer esse livro, que foi a última publicação que eu fiz de um capítulo que fala justamente de uma coisa que o processo civil agora que está chegando em vocês, do processo de trabalho, da questão da autocomposição e a postura que tem que se ter. Questões técnicas para concurso, tá? Não é, vamos ser bonzinho fazer acordo, não. Se não fecha, quanto tempo para contestar, né? A partir de quando eu começo a contar, quando é que eu tenho que fazer, quando não tenho. Então já está prometido, viu, para sortear na nossa próxima live de processo civil. Muito obrigada. E a senhora me deu um que eu vou sortear daqui a pouco na minha aula de despedida. E um beijo para todos meus alunos que eu amo muito. Um beijo para Edras, meu amigo Danilo Mergulhão. Carinho muito especial pela Faculdade Metropolitana, meus alunos e ex-alunos de lá. Um beijo, estou aí com vocês para o que precisarem. A senhora é um ser de luz. Muito obrigada, viu? Né? Mensagem para os seguidores, para os alunos. Gente, não é todo dia, confiem na minha experiência, não é todo dia que se tem uma oportunidade como essa. E essa oportunidade provavelmente surgiu diante do impacto do isolamento social. Então, vocês têm que escolher que pessoas vocês querem sair desse isolamento, não é? Porque não achem que o mercado vai ser o mesmo. Diante de tantas possibilidades do online, o mercado pós-pandemia vai exigir muito mais do profissional.
Então, a hora de vocês é essa, não é? Não é todo momento que a gente tem um time de professores como esse, com a dedicação como essa, subsidiando um tipo de curso para investir na responsabilidade social. Então, assim, tem todo o meu carinho, o curso, toda a credibilidade que eu tenho no mercado esses anos todos, eu empenho para o curso de aplicação com esses dois professores. Botar aí para quem quiser ainda, porque não Quero printou sorteio. ainda aí, ó. Printa aí no final. Quem quiser me marque. Marquem aí, professora. Eu reposto. Printa junto com a doutora Emília. Professora Emília, muito obrigada. Você é um ser de luz, viu? Amém. Um abração. Beijo. Tchau, beijão. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. A gente se encontra daqui a pouco, pode entrar no site, viu? Obrigada, Jedson. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Jedson. Um beijão a todos. Beijão. E sigam a gente e visitem o nosso site Aí. e o nosso Instagram. Um beijo. Beijão. Beijo. Tchau.